Olá, bem-vindos. Meu nome é Stefano Cruvinel, eu sou especialista em tecnologia, auditor de processos judiciais em temas de altíssima complexidade, em especial em advento de ações envolvendo temas de tecnologia. Agradeço imensamente ao convite da professora doutora Vanessa Casotti e do professor doutor Michel Cano, aqui nesse momento com vocês, falando sobre o que é, quais são e os impactos da evolução tecnológica nas pessoas que são consideradas legalmente idosas. Para iniciar, agradeço imensamente também à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul pela oportunidade para falar sobre esse tema que tem impactado diretamente a vida de muitas pessoas. Tecnologia. Tecnologia não está mais adstrita somente às pessoas de cunho idoso. Presente na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas idosas, das pessoas de idade média. Então, para iniciar tudo essa avaliação e essa análise para vocês, pessoas de maior idade ou de melhor idade, eu queria iniciar falando um conceito legal para depois entrarmos nos pontos específicos, né? No Brasil, uma pessoa idosa é considerada legalmente aquela pessoa que tem 60 anos ou mais. Tá? Obviamente, isso não é uma regra que se analise perante a evolução tecnológica, mas o conceito legal é importante estarmos alinhados. Né? O Estatuto da Pessoa Idosa garante direitos e proteções a este grupo etário. A Organização Mundial da Saúde também utiliza 60 anos como limite inferior para países em desenvolvimento, enquanto em países desenvolvidos o limite é de 65 anos. É importantíssimo fazermos um paralelo aqui entre a idade e a senioridade. O que acontece? Nós estamos falando aqui de pessoas. Por que em países desenvolvidos é considerado uma faixa etária mais alta? Porque em países mais desenvolvidos, existe um conceito já mais moderno da ultraespecialização e do autoconhecimento sobre aquilo. E as proteções acabam que são realizadas às pessoas de cunho idoso mais avançadamente, ou seja, com maior faixa etária. Por quê? Porque o período de vida útil, o período de vida laboral da pessoa acaba que se torna aumentado. E o que isso tem a ver com tecnologia? Praticamente tudo. Porque ao longo da aula de hoje, nós vamos abordar que a tecnologia, tanto impactando nas questões envolvendo a própria saúde das pessoas, né, porque o advento tecnológico traz maior potencial de faixa etária para as pessoas, tanto que as pessoas também acabam tendo uma capacidade organizacional de corporativa, ou seja, de trabalho, laboral mesmo, maior com o advento da tecnologia, porque as ferramentas de produtividade, de performance acabam aumentando ali tanto a expectativa de vida das pessoas quanto o cunho de trabalho. Então, o primeiro slide ele é basicamente conceitual, entendendo as diferenças do conceito legal, tanto em cunho nacional brasileiro, quanto em cunho internacional para países desenvolvidos, tá? E também o paralelo com a tecnologia. Então, agradeço imensamente à Universidade Federal pela oportunidade de estar conversando com vocês. Vamos passar para as partes específicas no slide 2. Bom, quais são os fatores de envelhecimento e as tecnologias existentes e o paralelo entre elas? É um ponto muito importante conversarmos a respeito dessas realidades e desafios dessa sociedade moderna que a gente está vivenciando. Primeiro ponto é pensar que a tecnologia ela não vem para substituir as pessoas, ela vem para apoiar a vida das pessoas, em especial das pessoas idosas, que vão contribuir direto e indiretamente para o bem-estar da pessoa, para o bem viver da pessoa. Um ponto importantíssimo é que isso, nós temos uma pessoa idosa de um lado, nós temos de um outro lado uma tecnologia. Isso não é um confronto, isso é uma fusão. Isso é algo que ambas tecnologias, ambas pessoas, todos esses conceitos vão se unir em prol de uma contribuição
mesmo social. O que isso tem a ver? Na prática, nós temos conceitos e fatos associados à inclusão digital. Por quê? Porque antigamente o idoso era aquela pessoa sênior que ficava naquela casa ali, isolado, né, que os familiares iriam visitar. Hoje, primeiro que o conceito de idoso tem sido aumentado, né, em relação à evolução tecnológica que a gente está vivendo, os idosos estão usando ferramentas tecnológicas, tanto para comunicação quanto para a própria vida laboral. Então, esse excesso de informação versus tecnologia tem invadido as casas das pessoas para contribuir com uma vida mais longa, digna e de qualidade. Então, é importantíssimo entender que o fator tecnológico não é um fator de exclusão das pessoas de maior idade, e muito ao contrário, seria um fator muito mais de inclusão das pessoas. Então, para iniciar aqui de primeiro fato, nós estamos falando que existe uma longevidade com um avanço exponencial de tecnologia. Então, vamos pensar em termos práticos, né? Nós temos várias interfaces digitais, nós temos várias inserções e inovações tecnológicas. E nós temos aqui também várias modificações nas atividades do cotidiano dos idosos. Essas atividades no cotidiano dos idosos, eles acabam que exigem deles uma inserção no mundo digital. Por quê? Porque a forma dos filhos conversarem com os pais, a forma dos netos conversarem com os avós é uma forma tecnológica. Então, eu mesmo converso com os meus avós por meio de WhatsApp, meios tecnológicos. Então, veja, se meus avós não estiverem antenados com essas evoluções tecnológicas, eles vão ficar para trás até na sua comunicação com seus próprios familiares. Por quê? Porque os familiares estão usando esse advento tecnológico. Imagine aqueles idosos que estão inseridos no mercado de trabalho, que querem aproveitar a sua ultrasenioridade e que têm cada vez mais sido valorados no mercado de trabalho. Então, veja, vivemos um movimento aqui de inversão. Antigamente, existia uma desvalorização das pessoas, uma vez que atingiriam uma senioridade ou até uma maioridade. Hoje, nós estamos vivenciando algo diferente. Uma valorização cotidiana dessas pessoas, porém, adaptáveis a essa realidade nova, digital e moderna que nós estamos vivenciando. Então, nós temos aqui inúmeras atividades mediadas por tecnologia. Nós estamos falando de caixas eletrônicos que sacam dinheiro, transferem dinheiro, aplicativos de cunho financeiro, reuniões virtuais de trabalho, educacionais ou mesmo de lazer. Essa mesma aula está sendo feita em uma plataforma digital. Então, aparelhos funcionais no âmbito de comunicação e informação, como smartphones, telefones, scanners, acoplados a outras plataformas, então estamos também vivenciando uma questão integrativa tanto da pessoa da maioridade, tanto quanto a plataformas mesmo integrativas, vinculadas ao advento da internet também, para poder facilitar a vida cotidiana nossa e corporativa também. Então, competitividade se tem hoje com um conceito de alta propagação tecnológica, alto acesso à informação e também alta integração. Por que nós integraríamos ou desintegraríamos os idosos dessa vertical? É praticamente impossível se o idoso quiser se tornar competitivo no mercado e até mesmo se tornar fluido na comunicação com seus familiares. Então, tem um advento aqui corporativo e tem um advento também pessoal, íntimo e emocional, que interfere em todas as relações cotidianas. Então, vamos falar de uma consulta, um agendamento, fazer um tour virtual para um museu. Então, precisaria daquele idoso se deslocar ao local físico, em outro país ou dentro do nosso próprio país, para poder fazer aquela diversidade cultural, uma visita a um museu. Hoje em dia, esses tours virtuais estão vívidos, estão presentes hoje, sem sair da sua própria cadeira, sua própria casa. Então, nós temos hoje recursos tecnológicos que estimulam a atividade das pessoas de cunho idoso, tanto em cunho competitivo corporativo, quanto em cunho também físico pessoal. Por quê? Porque hoje, o idoso típico, que está lá já em sua maioridade,
está vivenciando esse advento tecnológico até para a sua saúde. Vamos supor que já saiu do mercado de trabalho. Então, nós temos aplicativos que monitoram a sua atividade física, seus batimentos cardíacos, sua saturação, para promoção e desenvolvimento e monitoramento da sua própria saúde. Nós estamos vivenciando isso até em cunho de auditoria da própria persona, da própria pessoa, que está utilizando desses cunhos para a sua própria produção da sua vida. Então, veja, nós estamos falando desde uma época onde a tecnologia invade o nosso cotidiano para que possa fomentar atividades culturais, atividades corporativas, ou até mesmo para melhorar a gestão de saúde da nossa própria vida. E eu falo não só como pessoa de meia idade, mas também pessoa de idade mais avançada. Por quê? Porque isso gera uma segurança para a pessoa, para os seus familiares, para as entidades de saúde. Isso tem um cunho social geral. Por quê? Qual é o fator de monitoramento? Qual é o custo de prevenção das entidades governamentais com relação à prevenção ou reação de problemas de saúde de pessoas idosas? Qual é o custo médio sobre isso dentro das situações do cotidiano corporativo e também público sobre isso? Então, o impacto, ele é erga omnes, ele é um impacto contra todos e a favor de todos. Só cabe a nós participarmos dessa atividade e, de certa forma, nos adequar a essa nova realidade. Então, da continuidade, nós estamos falando aqui de atividades mediadas por produtos e dispositivos tecnológicos. Então, pessoas mais velhas ainda representam um grupo com maiores barreiras para essa conectividade. Porém, cito de exemplo dentro da minha própria casa, tem modificado padrões. Então, as pessoas idosas têm se evoluído, têm entendido o poder dessas ferramentas e têm utilizado essas ferramentas em cotidiano. Então, isso é muito importante considerar esse primeiro fator como o preponderante para a evolução que nós estamos vivenciando, tá? Especial para as pessoas idosas. O segundo fato seria considerar as pessoas idosas por um tempo maior no mercado de trabalho. Cabe aqui uma pequena consideração. Nós estamos falando que, antigamente, qual era o cunho? Eu não vou colocar aqui em números estatísticos, mas vamos colocar em realidades. As pessoas idosas eram mal valorizadas, e isso tem se modificado gradativamente. Então, a senioridade, as próprias plataformas requisitam pessoas mais habilidosas, com maior poder intelectivo, com maior poder de conhecimento para operar ferramentas muito modernas. Por quê? Porque os jovens hoje têm muito acesso à informação e não têm experiência sobre aqueles temas. Então, o próprio mercado de trabalho tem, num cunho gradativo, valorizado mais as pessoas de valor de idade mais avançada. Então, e o fato de termos, por essas próprias tecnologias, tem trazido pessoas para o mercado de trabalho por maior tempo. Então, a própria previdência para complementar o orçamento ou por renda fixa no âmbito familiar tem entendido que as pessoas estão por mais tempo no mercado de trabalho. Óbvio, tem um fator social, econômico nisso também, que faz com que as pessoas idosas estejam no mercado de trabalho por mais tempo por necessidade, mas tem um fator tecnológico também associado a isso, que é muito interessante de ser analisado. Porque as próprias pessoas idosas, elas estão no mercado de trabalho por causa das próprias plataformas que permitem com que elas uma gradatividade da atuação dela e também com que o fato de que as pessoas idosas estão usando as plataformas, né, o cunho social, o cunho público, estão utilizando essas ferramentas tecnológicas para aumentar a expectativa de vida das pessoas. O que traz uma reflexão interessante, que são serviços que são ofertados para essas pessoas e que fazem com que essas pessoas estejam por maior tempo no mercado de trabalho. E esse desafio adicional de pessoas idosas precisa estar inseridos nesse tipo de mercado. Então, a tecnologia está aqui, as pessoas estão aqui, e o fato do mercado de trabalho ter que absorver essas pessoas que estão há mais tempo listadas, inseridas no mercado de trabalho, faz com que essa fusão seja extremamente positiva em aspecto social. E adentrando aqui o terceiro aspecto,
nós estamos aumentando as condições crônicas de saúde, tudo na população idosa. Então, isso coloca a necessidade de modelos longitudinais de cuidado. De certa forma, e também de forma crescente, os de saúde enfatizam o protagonismo do indivíduo no gerenciamento da produção de saúde, o que envolve muitas vezes o uso de dispositivos tecnológicos. Já falamos bastante disso, mas é interessante colocar em título de exemplo. Existem investimentos e programas de inclusão digital na saúde e na educação da saúde para viabilizar o gerenciamento de doenças crônicas no âmbito domiciliar. Ou seja, usando plataformas, usando tecnologia, a gente consegue ter monitoramento, consegue realizar melhores investimentos, incluir digitalmente as pessoas para que possa, de certa forma, ajudar no cotidiano e de proteção à vida das pessoas. Então, nesse cenário, nós temos aqui uma pessoa idosa, não é um obstáculo para a inclusão digital. Muito pelo contrário, ela é necessário que também tenha também um conhecimento sobre a necessidade de adaptação a esse mercado moderno. Então, pensar que a idade é incompatível com o aprendizado é a mesma coisa que dizer que existem estereótipos que não se consideram dentro de uma individualidade do ser. Então, tem que se considerar, sim, essas questões individuais, mas nós estamos vivendo um aumento da base de cálculo da faixa etária de utilização tecnológica, aumento da base de cálculo da expectativa de vida, aumento da capacidade intelectiva dessas pessoas, porque elas estão usando mais ferramentais, e também todo esse cunho estatístico acaba coadunando para um simples conceito, que é essa revolução e a equidade digital perante a eficácia da melhor idade ou da maior idade, utilizando plataformas tecnológicas. Gerenciar doenças, gerenciar a eficácia e gerenciar essa interdisciplinaridade geracional que nós estamos vivenciando, né? Então, ao mesmo tempo que temos um idoso no cunho típico, não acima de 60, mas com idade mais avançada, usando tecnologia até para sua comunicação, monitoramento da sua saúde. Nós temos que entender que aquela pessoa entre 60 e X anos tem que usar isso para a sua própria competitividade no mercado. Então, essa questão do combate ao idadismo, né, é essencial para que possamos promover essa equidade digital. Não existe idadismo. Não existe mais idade ou limítrofe, ou limítrofe, para a utilização da plataforma tecnológicas. Muito pelo contrário, esse limite inexiste. Tem que ser utilizado conceito educacional, ou seja, as pessoas conhecerem essas plataformas, conhecerem inicialmente até a visão de adaptação, para depois se adaptar a essas novas janelas de mercado que abrem ali precedentes para longevidade e para qualidade de vida, nessa solidariedade intergeracional que a gente está vivenciando hoje, cotidianamente. E por acreditar nessa capacidade permanente em adquirir novas habilidades e novas tarefas, acreditamos que os programas de inclusão digital têm sido cada vez mais espaços longevos e privilegiados para aprendizagem e educação contínua. Ou seja, não adianta falarmos aqui que essa educação e essa expansão é necessária se nós não tivermos um conceito basilar, que vou retroagir ao início de tudo e entender que precisamos culturalmente melhorar a questão de aprendizado sobre a necessidade para depois buscarmos evolução. Porque se falarmos que é necessária evolução sem entendermos que lá na origem é necessário para a sua, não só competitividade, mas para a sua melhor segurança da saúde, nós estamos aqui, basicamente, levando para frente algo que ainda está lá atrás, a premissa que deveria ter sido alinhada. Né? Então, majoritariamente, o levantamento digital, por meio da solidariedade intergeracional, ele é um meio de competitividade ou de sobrevivência nessa situação de intergerações e multidisciplinariedade das informações sendo colocadas. Em linguajar um pouco mais coloquial, o que eu posso dizer é que tudo se mistura de cunho temporal, de cunho longevo, e tudo hoje se multiplica numa velocidade muito rápida. Então, para nós estarmos aqui colaborando com essas informações, nós temos que contar com uma internet eficaz, com uma plataforma tecnológica, com pessoas com conhecimento,
e também com um linguajar simples para compreender situações que são tão multidisciplinares que, às vezes, não colaboram com esse aprendizado rápido. Nós temos solidários e aprendizes interlocutores cotidianamente. Eu aprendo todos os dias, quem está nos ouvindo pode aprender todos os dias. Poder conhecer que esse assunto se complicou com o advento da tecnologia, mas facilitou ao mesmo tempo nossa vida cotidiana. Imagine a tranquilidade de saber que tem um idoso sendo monitorado ali, em qualquer situação, você vai conseguir ter uma atuação proativa, preventiva sobre aquela situação física de saúde dele. E isso não é distrito aos hospitais e aos entes de saúde, o próprio familiar monitorando. E isso fortalece o sentimento que nós temos aqui de alta eficácia, de sensação de segurança, também de produtividade, né? Produtividade não é só estarmos em um ambiente corporativo, produtivo, não, produtividade é estarmos numa senioridade, fazendo algo, comunicando com os nossos familiares, usando plataformas tecnológicas, estamos antenados a essa participação. Envelhecer não é uma opção. Ficar velho também não, porque nós podemos não caducar com relação a essa revolução que nós estamos vivenciando e possibilitar a cada um que está nos ouvindo agora participar desse ambiente globalizado de informações que possam trazer a nós melhores confortos, maior segurança, maior letramento digital para as pessoas de cunho de idade mais avançada. Então, podemos partir aqui já para a parte 3, são exemplos de tecnologias para a nossa melhor idade. Bom, pessoal, os exemplos foram alguns já citados aqui, mas então nós estamos falando aqui de idosos usando mais tablets, né? Um exemplo ao lado aqui, do que propriamente computadores, né? Por quê? Porque facilita a comunicação com a família, tem quase todos os ferramentais que um notebook tem, então facilita a fluidez da informação, usabilidade, a compartilhar fotos, imagens, falar com seus próprios familiares. Ao alcance de 3 cliques, você consegue fazer no computador. Teria que ligar o computador, passar por uma não usabilidade ali, ou seja, teria que haver um treinamento caso aquela pessoa não esteja capacitada para mexer no computador. Hoje em dia, muitas pessoas estão, mas não é se estão capacitadas para mexer, é o que é mais fácil, é o mais utilizável. Nós chamamos isso em tecnologia de usabilidade do software. O que é mais fácil? Você pegar o telefone, um tablet e ligar para o seu familiar, ou você ligar um notebook, abrir uma ferramenta de videoconferência, entrar no navegador, digitar o site, abrir um link de uma vídeo, adentrar aquilo. Não. Já com o seu próprio tablet, o seu próprio celular, você pode ligar imediatamente para a sua família, compartilhar imagens e fazer uma série de outras coisas. Skype e FaceTime, né? São ferramentas que já são acopladas, já possibilitando uma integração do idoso com aquela outra pessoa. Então, essas ferramentas integrativas, elas são ferramentas que têm que ser avaliadas. Existem muitas, né? E por muitas formas. Então, você tem que analisar o hardware, que é a ferramenta que você vai utilizar, e qual é a mais utilizável. Então, não quer dizer que o notebook é ruim ou o tablet é bom. Significa que é mais usável para aquela pessoa de cunho de idade mais avançada. Então, não podemos aqui falar que um é o bom, um é ruim. É o ser individual conseguir entender o que é mais eficaz para a sua necessidade e utilizar aquela plataforma, tá? E aí, isso cruza muito com a questão de monitoramento de aptidão física, né? Vários aplicativos possibilitam que idosos mantenham sua vida saudável, ativa e monitorem suas atividades, inclusive durante o sono, garantindo que eles possam fazer um exercício físico minimamente suficiente para manter a sua qualidade de vida. Então, veja, nós estamos passeamos aqui sobre uma situação de plataformas tecnológicas. Então, quais são as plataformas, tá, que poderiam ser e como utilizá-las, né?
não é o objeto, mas ensinar como utilizar, mas entender aqui que existem várias plataformas e que essas plataformas elas acabam fomentando ali o cotidiano das pessoas e sendo utilizáveis, porque não adianta nada termos uma excelente plataforma confusa, difícil de mexer, significa que na parte de usabilidade ou de ergonomia daquela utilização não será utilizada. Então, não atende à atividade fim que se pressupõe a plataforma tecnológica. Não quer dizer que aquela plataforma seja ruim. Ela é ruim, aplicável ao idoso. Então, tem que ser plataformas de cunho de usabilidade que seja fácil de mexer, fácil de utilizar, para ter sua eficácia. Senão, ela acaba que ela pode ter eficácia para outro setor, outra para outra faixa etária, mas não para o idoso. Então, tem que ser adaptável àquela realidade do próprio idoso. Então, vamos falar também aqui, um outro exemplo que me veio, que é a questão da palmilha com GPS. Né? Isso é uma questão interessante. Um produto é uma palmilha que pode ser aplicada nos sapatos a alguém com Alzheimer ou demência. Isso pode ajudar a localizar o idoso, isso pode ajudar a ter monitoramentos específicos sobre ele. Imagine a dificuldade de um familiar ao perder o seu próprio familiar, perder não que tange a morte, mas no que tange a questão de geolocalização. Então, você pode receber um alerta caso ele vá a uma distância X daquele raio definido. Então, imagine o poder disso, né? É a segurança que gera para o próprio idoso, que não tem, às vezes, controle da sua própria gestão de vida, quando tem uma doença como Alzheimer ou uma demência, ou mesmo o próprio familiar, para poder ter uma segurança perante aquele idoso, que às vezes ele vai se expor a risco desnecessariamente. Então, o benefício que existe para a utilização de tecnologia, ele é tão intrínseco, ele é muito arraigado dentro da própria concepção da educação da tecnologia, ou seja, educar não só os idosos, tá? Porque às vezes o idoso não conhece a plataforma, mas o seu filho ou o seu neto conhece, mas não está utilizando para poder facilitar o cotidiano da vida do próprio idoso e do próprio familiar. Então, essa compreensão alargada dessas tecnologias, ela é transcendente somente ao próprio idoso. Portanto, ficarmos somente restritos a essa absorção educacional do idoso está equivocado. Temos que estar atualmente falando de que nós, pessoas de meia idade ou pessoas de idade inicial, temos que estar antenados da utilização dessas plataformas para ajustes, segurança e até mesmo monitoramento dos idosos para poder evitar que eles tenham problemas de saúde ou mesmo caso tenha uma medida própria. Vale dizer, pessoal, que os benefícios da tecnologia para idosos eles transcendem a própria verticalização dos idosos, tá? Porque, conceitualmente, nós estamos aqui apregoando que o idoso tem que evoluir educacionalmente, mas não é só o idoso. Nós temos também os jovens que têm que entender que precisam utilizar a tecnologia não para o seu próprio cotidiano só, mas também para ajudar a vida cotidiana dos seus avós, dos seus pais, até mesmo por questão de segurança. Cito de exemplo algumas famílias com GPS, né, que monitoram pessoas que têm alguma deficiência no sentido de doença, como Alzheimer ou demência, que, em algum momento, pode-se perder a localização do idoso, até pelo próprio descontrole da própria pessoa em virtude das doenças, citadas de exemplo, esse idoso pode se perder. Quanto vale não saber onde está o seu avô, o seu familiar,
seu querido que tem um Alzheimer ou uma demência, e quanto valeria você ter acesso a georreferenciamento, localização, caso ele saia de um raio pré-definido tecnologicamente. Isso é uma ferramenta tecnológica de cunho até simples. Então, imagine, se um idoso que tem essa doença de cunho grave, que não tem mais controle sobre a sua vida cotidiana, um familiar ser avisado que ele saiu de um raio definido por uma plataforma tecnológica. Então, proativamente pode-se conseguir evitar um acidente, ou até um falecimento, ou uma perda da própria pessoa, ou machucar aquela pessoa por causa desse advento tecnológico. Então, olha o poder discricionário de uma ferramenta dessa. Né? Não só para o idoso, que não vai ter controle, nesse exemplo aqui, para ele poder utilizar, mas para a educação das pessoas sobre esse tipo de plataforma. Então, o cunho educacional aqui é muito forte, onde a próprio familiar, tanto o neto quanto o filho, sabe que existem essas ferramentas tecnológicas e utilizar de forma fluida para contingenciar ou evitar uma vacância de uma pessoa que tem um Alzheimer ou uma demência. E isso é extremamente importante para que a pessoa tenha uma proteção na vida cotidiana. Então, os benefícios da tecnologia para os idosos transcendem, vão muito além do próprio benefício para o próprio idoso, mas sim para os seus familiares, que passam a ter uma compreensão e uma segurança maior para poder lidar com as questões cotidianas, tanto para as pessoas que têm uma doença de cunho grave, quanto para as pessoas que não têm isso também. Os benefícios, eles são de efeito geral, de efeito erga omnes, onde acaba que, com esse de conhecimento, leva muita segurança para todos nós que vamos utilizar, em especial para os idosos. A internet, né, é um leque de oportunidade também de perigos para as pessoas idosas, então também tem que ser avaliado essas questões de cunho, de risco e também de benefício para as pessoas idosas. Então, uma ligação do idoso à internet, ele pode encomendar produtos e ser entregue na sua própria casa, ou seja, evitando ali um deslocamento, uma periculosidade, um grau de risco, um acidente. Conversar com seus familiares, partilhar informações, fotos, revivando memórias, né, em especial para quem tem Alzheimer, ser extremamente positivo em termos até da própria saúde do idoso. Divertir-se, né, com jogos online, estimulando a cognição, e praticamente organizar suas finanças pessoais e contas bancárias. Isso é extremamente importante para o idoso. Por quê? Porque ele possa ter visibilidade sobre as informações. E ver programas que são de cunho particular que ele eventualmente goste. Né? São de telefones, smart móveis e infinitos modelos de concepção que ajudam as pessoas idosas a estarem mais competitivas, se ainda estiverem no mercado de trabalho, ou mesmo ativas no que tange a sua vida cotidiana e sua própria saúde. Mas esse cunho educacional, ele não fica restrito somente ao idoso. Muito mais nós, os da idade ou até jovens, entendermos essas evoluções tecnológicas, utilizarmos para aplicarmos, assim, nos nossos queridos familiares de cunho de idade mais avançada. Então, não há nada de extravagante em termos de telefones com idosos, tablets. Então, nós temos aqui vários tablets e várias ferramentas de hardware. O que são os hardwares? São os produtos que você pauta, você pega. O software é o que está embarcado ali, o sistema por trás daquele hardware. A fusão dos dois é importante para os idosos. Por quê? Porque, às vezes, você tem uma ferramenta, um notebook, não é tão usável ou utilizável para um idoso, mas um tablet tem quase as mesmas finalidades, e a depender da usabilidade que vai ser dada, pode ser
colocado como mais fluido para um idoso. Um exemplo é, qual é o clique, qual que é a dificuldade de você fazer uma ligação para um familiar? Já está o nome na agenda, são 2 cliques, você consegue fazer uma vídeo com o seu familiar por um tablet. O computador já é um pouco mais complexo, porque você tem que ligar o computador, ter todo um aparelho mental sobre aquilo para poder fazer a sua videoconferência com o seu familiar. Então, torna mais dificultosa a vida do idoso. Então, todas as ferramentas tecnológicas, ainda que existam muitas, elas têm que vir para o idoso para ser fácil de utilizar. Então, um ponto importante aqui é que as ferramentas e as funcionalidades têm que conversar para esse público específico. Então, não adianta ter uma ferramenta altamente tecnológica, cheio de funcionalidades e não utilizável para o idoso. Então, ou seja, é uma ferramenta execuível para o mercado, mas não é execuível para aquele público em específico, aquela persona em específico. Então, nós estamos falando aqui de ecrãs, né, ou emojis, imagens maiores que ajudam os idosos com problemas de visões a ter mais acessibilidade à informação. O que eu encerro aqui, já indo para a parte final aqui dos dizeres, né, da pauta. Acessibilidade não é só a inclusão daquela pessoa para aparelhos, para formatos tecnológicos. A acessibilidade, ele transcende a educação, porque tem que, tanto nós mais jovens, quanto os mais idosos, tem que compreender a necessidade de conhecer essas novas e modernas plataformas tecnológicas. Ao conhecermos, identificarmos quais são as melhores plataformas para serem utilizadas, seja na nossa vida, seja para um idoso, e também escolhermos ou também buscarmos ali plataformas que tenham um cunho financeiro barato e mais fluido e acessível àquela pessoa. Então, acessibilidade, ela é um termo geral de inclusão daquelas pessoas de cunho mais velho e mais novos naquela informação que pode ser utilizado com um ferramental tecnológico para melhorar a vida cotidiana nossa. Inteligência artificial e uma série de outras plataformas têm otimizado muito a vida cotidiana de nós todos. Então, um exemplo que muitas pessoas estão muito preocupadas com essa revolução tecnológica, com inteligência artificial, se nós seremos substituídos pela inteligência artificial. Nós não seremos substituídos. Nós seremos substituídos pelas pessoas que saibam utilizar aquela ferramenta. Isso no cunho corporativo. No cunho pessoal, a gente pode utilizar essas ferramentas para melhorar o nosso cotidiano, melhorar a nossa vida. Volto sempre no exemplo. Quando vai um familiar ser avisado naquele segundo que uma pessoa que tem uma enfermidade, como Alzheimer, sair de uma geolocalização ali de 150 metros quadrados que for definido numa plataforma. Significa que aquela pessoa iria se expor muito a risco. Significa que aquele familiar pode adotar uma medida proativa, ligar para um vizinho e tomar uma medida que evite uma série de problemas físicos, pessoais e até financeiros, como sequestro de dados, sequestro da pessoa e aí vai. Então, a gente tem aqui um papel educativo que transcende a questão da própria acessibilidade dos idosos. Nós temos que tornar acessível a informação para todos nós, tornar móvel o acesso à tecnologia. Então, a mobilidade. Qual é a mobilidade? Antes você tinha que ter um computador ligado numa rede para poder se comunicar. Hoje você precisa ter apenas um telefone, né? Um telefone. Então, você precisa adentrar a essa ferramental tecnológica para conhecer o que tem de funcionalidade, o que tem de atividade que possa ser utilizado para poder melhorar a sua vida. E aí, ao final, eu queria colocar o seguinte: dispositivos de saúde, mobilidade, tecnologia são intimamente ligados à qualidade de vida das pessoas, em especial dos nossos idosos. Por quê? Porque sem essa multidisciplinariedade, com excesso de informação, mas também com essa facilidade, se nós não conhecermos, se não tivermos o papel e a importância disso, como é que nós vamos utilizar essas plataformas? Como é que nós vamos
orientar os nossos idosos a utilizarem, como é que os idosos ou aquelas pessoas que estão ainda em grau competitivo de mercado vão se tornar competitivos com as pessoas que saibam usar as plataformas tecnológicas. Então, nós temos que, educacionalmente, evoluir para esse conceito e trazer esse conceito de tecnologia para dentro dos idosos, para poder, em ambos aspectos, melhorar a vida cotidiana deles, tanto em cunho corporativo quanto em cunho pessoal. E nós, como papel de educadores, temos que trazer isso para a nossa vida cotidiana, para esse conceito, para podermos, em si, melhorar a vida dos nossos idosos. Afinal, todos nós temos pais, temos avós, temos bisavós, a depender. Então, podemos utilizar, já que estamos mais modernos, não estamos ainda na terceira idade, podemos utilizar essas plataformas tecnológicas para a vida dos nossos idosos. Agradeço o tempo, agradeço ao professor Michel, agradeço à Universidade Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, em especial na doutora Vanessa Casotti, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema que eu sou tão entusiasta, que é tecnologia, em especial cruzada agora com os idosos. Tá? Muito obrigado.